Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos essa semana estudando as potências com expoentes racionais. Por exemplo, vocês já viram potências desse tipo, 7 ao quadrado, né? Se é ao quadrado, repetimos duas vezes, 7 vezes 7, 49. Ou 4 elevado ao cubo, expoente 3 repete 3 vezes, né? Repete o 4 3 vezes. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Mas a pergunta é, e quando eu tenho 25 elevado a 1 meio? E aí? Vou repetir quantas vezes, se é uma fração aqui. É justamente o tema da nossa aula hoje. Potências com expoentes racionais. Ok? Esse expoente racional pode ser na forma de fração ou decimal. Iniciando aqui, eu tenho uma representação aqui, por exemplo, digamos que eu tenho uma potência de base A elevado ao expoente m sobre n. Gente, toda vez que tivermos uma potência com expoente em forma de fração, essa potência ela é resolvida transformando-se em uma raiz. Pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, ok? E veja como que ocorre essa transformação em raiz. Coloca aqui o símbolo da raiz. A base da potência será o radicando. O número de cima do expoente, da fração aqui, vai ficar em cima do radicando, como expoente. E o número de baixo da fração aqui, no caso o denominador da fração, vai ser o índice da raiz. Percebeu? Repetindo, o número de cima fica em cima do número e o de baixo fica aqui no índice da raiz. Vamos ver um exemplo aqui na prática, né, com números. Por exemplo, quanto que é 25 elevado a 1 meio? Né? 25 elevado a 1 meio. Então, como você acabou de ver, nós vamos transformar em raiz, certo? De 25, ok? Agora que é o seguinte, o número de cima, como eu já falei, fica em cima do radicando aqui, ó, que é o 1. Então aqui seria expoente 1. Mas você sabe que quando o expoente é 1 não se usa, aí deixa sem número aqui, tá bom? E o número de baixo, como vocês viram aqui, ó, ele vai ser o índice. Vai ficar aqui, que é o 2. Mas quando o índice é 2, é raiz quadrada, que também não se usa o 2 aqui, deixa em branco. Beleza? Então, raiz quadrada pode verificar que não vem o número 2 escrito, porque o 2 não aparece aqui. Mas sabe-se que é raiz quadrada. Ok, então nós transformamos a potência em raiz. Vamos calcular agora. Raiz quadrada de 25 vai dar 5. Por quê? Porque 5 vezes 5, 25. Ou seja, 25 elevado a 1 meio é igual a 5. Beleza? Com certeza você ainda não tinha visto potências dessa forma, com expoente fracionário. Mas agora você já sabe como resolver. Vamos ver essa letra B? 32 elevado a 1 quinto. Então nós vamos novamente transformar essa potência em uma raiz. 32. O número de cima fica aqui em cima, mas como é 1 não se usa. O de baixo vai ser o índice. Agora 5 você escreve. Só não usa quando é o 2 aqui no índice, mas o 5 pode colocar. Ok? Como é que nós lemos essa raiz? É a raiz quinta de 32. E aqui era o quê? Raiz quadrada, quando é 2, né? Raiz quadrada. Raiz quinta. A raiz quinta de 32 tem que ser um número que multiplicado 5 vezes por ele mesmo dá 32. E aí, gente? Qual é esse número? Qual é o número que multiplicado 5 vezes por ele mesmo dá 32? Quando você for calcular a raiz de um índice maior, raiz cúbica, quarta ou quinta, eu vou dar uma sugestão. Comece calculando pelo 2, tá certo? Vamos ver o 2 se vai dar certo. Voltando, a raiz quinta de 32 tem que ser o número multiplicado 5 vezes por ele mesmo dá 32. Comecemos pelo 2, né? Que é o menor.
com exceção do 1 não se usa nesse caso. 5 vezes, vamos ver se dá 32. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Exatamente. Então, encontramos aqui a raiz quinta de 32, vai ser o 2. Ok? Beleza? Vamos seguir? Essa letra C, pessoal, ela é um pouco diferente, então presta bem atenção. Olha só, mas também nós vamos transformar em raiz, certo? Porque o expoente é fracionário, então transforma em raiz. A base vai ser o radicando. A diferença desse exemplo para os dois anteriores era que nos outros era 1, e aí 1 não se usa. Aqui é 2. Nesse caso 2 você vai poder usar aqui, ó, tá? Então o número de cima da fração vai ficar em cima do radicando aqui. Então vai ficar 9 ao quadrado. E o número de baixo você já sabe, ele vai vir aqui no índice, ó, tá? Sempre o número de baixo é o número do índice da raiz. Beleza. Veja que nos dois exemplos anteriores eu calculei a raiz já. Aqui não dá para calcular a raiz porque tem esse expoente. Primeiro eu vou ter que calcular essa potência. Então o que é que eu vou fazer? Repete a raiz com o índice 4, repete, e calcula a parte que está dentro da raiz. 9 ao quadrado significa dizer que é o 9 duas vezes. Então 9 vezes 9, 81. Certo? 9 ao quadrado, 81. Pois 9 vezes 9 é 81. Agora que nós calculamos essa potência, podemos então chegar no resultado final, calculando a raiz quarta de 81. Então, se a raiz quinta tinha que ser o número que multiplicasse 5 vezes por ele mesmo, para dar esse, a raiz quarta tem que ser o número que multiplicado 4 vezes por ele mesmo deu 81. E aí, como que nós vamos fazer para encontrar? Lembra da sugestão que eu dei? Você vai por tentativa. Vou começar pelo 2. 4 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Não deu. Vamos testar o 3, 4 vezes. Testando 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Opa, encontramos. Certo? Então, qual é o número que multiplicado 4 vezes por ele mesmo dá 81? É o número 3. Então, a raiz quarta de 81 é 3. Ok? Certo? Entendido? Agora, vamos seguir? Agora nós vamos calcular a raiz quadrada de uma fração, certo? É a raiz, só que na verdade ela não começa como raiz, começa como uma potência. Então eu tenho aqui 64 sobre 125 elevado a 1/3. Então como aqui é fração, expoente, novamente nós vamos transformar em uma raiz. Vou fazer aqui uma raiz maior, mais alta, porque agora é uma fração, né? Para caber aqui, ó. 64 sobre 125. O número de cima, o 1, fica aqui. Mas como é 1, você já sabe, não se usa 1 como expoente. Então não precisa colocar. E o 3? O 3, ele, como está embaixo, vai ser o índice, né? Vocês já viram aqui, né? Que o número de baixo é o índice da raiz. Beleza? Ok, então vamos continuar. Como aqui não tem expoente para calcular igual essa, você já pode resolver direto. Já pode encontrar o resultado dessa raiz. Vamos lá então? Raiz cúbica de 64. Olha, raiz cúbica. Então tem que ser o número que multiplique 3 vezes por ele mesmo para dar 64. E aí, gente? Qual é o número, que multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá 64? O 2, o 3, o 4, qual que vai ser? Se eu testar o 3 vezes, vai dar 27, ó. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Vamos testar o 4. 4 vezes 4 vezes 4. 3 vezes, tá?
porque ele tem que ser conforme o índice aqui, 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, encontramos aqui a raiz cúbica de 64, que vai ser o número 4, né? Beleza? Porque 4 multiplicado 3 vezes dá 64. Agora vamos calcular aqui, ó. Quem é a raiz cúbica de 125? Qual é o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá 125? Se o 4 deu 64, para dar 125 tem que ser um número maior que 4. Vamos testar o 5, 3 vezes. Vamos ver se dá, certo? Multiplicando então. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Olha, gente, deu certo. Deu exato. Então, encontramos a raiz cúbica de 125, que é o 5, né? Pois é, o número multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá 125. Bom, gente, então está aí o resultado. Raiz cúbica de 64 sobre 125 é 4/5. Ou seja, 64 sobre 125 elevado a 1/3 dá 4/5. Pessoal, esses 4 exemplos, essas 4 potências que nós calculamos, todas tinham ou têm o expoente em forma de fração. Por isso foi transformado em raiz. Agora, para encerrarmos a aula de hoje, eu coloquei 2 exemplos aqui em que o expoente não aparece em forma de fração, como os outros. Ele aparece na forma decimal. E aí, pessoal, como é que nós vamos fazer nesse caso? É semelhante aos 4 primeiros exemplos, tá certo? É semelhante. Então, nós vamos fazer o seguinte, esses 5 décimos, eu vou escrever ele aqui, ó. 5 décimos significa 5 sobre 10. Uma casa só após a vírgula é 10. 2 casas vai ser 100. Mas vamos fazer esse primeiro. Qual é o número que divide 5 e 10 ao mesmo tempo? Você vai simplificar. Vai ser por 5. Por 5. Você simplifica. 5 dividido por 5 dá 1. E 10 dividido por 5 dá 2. Então, é essa fração que vai ficar aqui, ó, tá? Eu vou pegar 81 elevado a 1/2, certo? Ou seja, esses 5 décimos, que é um número decimal, eu transformei ele em fração, ó, 5 décimos. Simplifiquei e encontrei 1/2, tá? Então, 5 décimos equivale a 1/2. E agora você faz igual às outras, beleza? Porque já está em forma de fração. Então, já pode transformar em raiz. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 81. O número de cima é 1, não se usa como expoente. E o 2 vai ser o índice, que também não se usa como índice, o 2. Vamos para o resultado final. Quem é a raiz quadrada de 81? Vai ser 9, né? Pois 9 vezes 9 é 81. Ou seja, 81 elevado a 5 décimos vai dar 9. Beleza, pessoal? Certo? E para finalizar, 81 elevado a 25 centésimos. Então, esse 25 centésimos, como está na forma decimal, a gente transforma ele também em fração. 25 centésimos vai ser 25. Como são 2 casas, em vez de ser 10, vai ser 100, tá? Uma casa só decimal é 10, 2 casas é 100. O que é que nós fazemos agora? Vamos simplificar, igual nós fizemos no caso anterior. Vou dividir. Qual é o número que divide 25 e 100 ao mesmo tempo? Pois a simplificação de frações tem que ocorrer dessa forma. Você vai achar um número que divida 25 e 100 ao mesmo tempo. Então, vai ser por 5, tá? Vamos ver quanto que dá. 25 dividido por 5 dá 5. 100 dividido por 5 dá 20. E aí, gente, para ou ainda dá para simplificar? Ainda dá para simplificar. Por quanto? Qual é o número que divide 5 e 20 ao mesmo tempo? Vai ser o 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4. Olha, vai dar 1/4. Então, aqui vai ficar 81 elevado a 1/4, o
ok? O que é que nós fizemos? Pegamos esse número decimal, que era o expoente aqui do 81, e transformamos em fração. Aí no final vai dar 1/4 aqui. Agora eu vou transformar em raiz, tá? Por que eu não transformei logo no início? Porque aqui era um número decimal e não fração. Somente quando é fração que você transforma em raiz. Então aqui nós teremos 81. O número de cima fica em cima, como é 1 não se usa. E o número de baixo vai ser o índice, 4. Ou seja, quem é a raiz quarta de 81? Nós já fizemos esse cálculo lá em cima, lembra? Tem que ser o número multiplicado 4 vezes por ele mesmo, que dá 81. Ó. Foi o 3. Então, raiz quarta de 81 é 3. Beleza, pessoal? Então, aí está resolvido, ok? É dessa forma que vocês vão calcular as potências com expoentes racionais, na forma de fração ou decimal. Qualquer dúvida, é só me procurar, estou à disposição.